Hoje é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal e os ministros devem julgar um recurso extraordinário apresentado pelo estado de Alagoas contra uma decisão da Justiça Local, que considerou ilegal parte do edital de um concurso público. O recurso trata da constitucionalidade das chamadas cláusulas de barreiras, encontradas em um concurso público para agente da Polícia Civil de Alagoas. De acordo com o edital, o candidato não seria aprovado, mas o tribunal considerou esse entendimento inconstitucional. O candidato foi aprovado na primeira etapa do concurso de 2001, nas provas objetiva e de esforço físico, com pontos superiores ao mínimo exigido no edital. Mas mesmo assim ele ficou fora do dobro do número de vagas determinadas pelo edital e por isso foi impedido de participar da fase seguinte, a do exame psicotécnico. O concursando alegou que esse impedimento feria a isonomia e o amplo acesso aos cargos públicos. A restrição imposta no edital não estaria em sintonia com a finalidade ou a teleologia dos concursos públicos, que, ao fim e ao cabo, é o provimento do cargo. O provimento não apenas dos cargos estabelecidos no edital, mas daqueles que também vierem a vagar, independentemente da causa determinante, durante o prazo de eficácia do concurso. Para o procurador de Alagoas, o governo tem a opção de impor limites no recrutamento. Nós acreditamos que se trata de uma discricionariedade da administração pública, assim como nota mínima. Nota mínima é uma discricionariedade da administração pública prevista no edital, previamente conhecida, que de forma nenhuma afronta o princípio da isonomia. Pelo contrário, ela vem a reafirmar, tratando igualmente aqueles que se encontram em situações iguais e desigualmente os que se encontram em situações desiguais, como é o caso dos melhores classificados e dos que ficaram em posições aquém destes primeiros colocados. O autor da ação está trabalhando na Polícia Civil desde 2006 por determinação da Justiça. Para o relator do recurso no Supremo, o ministro Gilmar Mendes, o tema é de relevância social, política e jurídica. E a decisão do STF vai resolver todos os processos que discutem a mesma matéria. Por isso, a repercussão geral foi reconhecida. E para comentar os destaques da pauta de hoje, eu recebo aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Letícia. Gisele, explica pra gente o que são as cláusulas de barreira. É um mecanismo, Letícia, um mecanismo restritivo. Hoje em dia tem sido muito comum isso nos editais de concurso, esse também chamado de cláusula de afunilamento. Por meio dessas regras, o próprio organizador do concurso, ele impõe limites para que determinados candidatos, embora aprovados, avancem para a fase seguinte do concurso. Então, é comum, por exemplo, que se tenha no edital que só vai avançar, só vai passar para a próxima fase se aquele candidato, ainda que tenha obtido o número mínimo exigido para aprovação, tenha ficado, por exemplo, dentro do dobro do número de vagas exigidas. Então, o que se discute aqui neste recurso extraordinário é exatamente a constitucionalidade ou não desse tipo de regra, dessas chamadas cláusulas de barreiras, que tem exatamente esse objetivo. Estabelece, de certa forma, uma limitação quanto às próximas fases, ou seja, o candidato só vai avançar se ele estiver dentro daquele critério classificador previsto no edital. E o STF já se pronunciou sobre esse tema? As turmas, sim. A segunda turma no STF já teve a oportunidade de apreciar o tema, inclusive em 2012, no mandado de segurança de relatoria do ministro Gilmar Mendes. O entendimento que na verdade, a turma teve nessa oportunidade foi de que esse tipo de cláusula é constitucional. Inclusive, se aplicava também de forma indistinta para todos os candidatos, até mesmo para aquelas pessoas com deficiência. Em uma outra oportunidade, num recurso ordinário em mandado de segurança, também da segunda turma e de relatoria do ministro Gilmar Mendes, houve o mesmo entendimento, no sentido de que essas regras elas são constitucionais e estão, inclusive, em consonância com o objetivo do concurso público, que é selecionar os mais bem classificados. E por que o Tribunal de Justiça Local considerou inconstitucional a regra de eliminação? Para a Justiça Local, essas regras elas ferem a Constituição Federal no que diz respeito ao princípio da isonomia, igualdade. E por qual razão? O tribunal entendeu que se o candidato ele teve a aprovação mínima, ele conseguiu aquela pontuação mínima prevista no edital, ele não poderia ser impedido para ir para a etapa seguinte. Então, foi dentro dessa concepção, inclusive, que o Tribunal de Justiça Local determinou até mesmo a nomeação e a posse do candidato ao cargo de agente da polícia, nesse caso específico. Ok.
também deve ser julgado na sessão de hoje o pedido de liminar apresentado pelo governo de Santa Catarina na ação direta de inconstitucionalidade, que questiona o artigo de uma lei estadual que permite a transferência de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A legislação dispõe sobre normas de administração tributária e estimula a emissão de notas fiscais. O artigo em questão permite a transferência de créditos do ICMS para terceiros. Para o Estado, o autor da ação, a norma viola o princípio da não cumulatividade, porque o terceiro, por não integrar a relação jurídico-tributária, não teria direito ao crédito. No Supremo, o relator é o ministro Gilmar Mendes, que substituiu o relator original, ministro Nery da Silveira, que havia negado o pedido liminar do Estado catarinense. O processo volta com voto vista da ministra Carmen Lúcia, que tomou posse na vaga do ministro Nelson Jobim, que havia pedido vista do processo na época. Gisele, o que significa a não cumulatividade do ICMS? A Constituição Federal, Letícia, estabelece que, em relação a esse imposto, ele é um imposto chamado não cumulativo. Isso significa dizer que todo o valor que já foi pago nas operações anteriores, eles devem ser deduzidos para o cálculo do imposto que será pago posteriormente. Isso acaba gerando um crédito, e esse crédito ele é abatido como forma de compensação no imposto que será devido. Então, o contribuinte, ele não vai pagar todo o valor do ICMS, ele vai, no cálculo do valor do ICMS, descontar aquilo que já foi pago na operação anterior. Esse crédito, na verdade, gera esse direito de compensação. Então, pode ser que, em uma determinada situação, fazendo-se essas devidas deduções, o contribuinte consiga compensar totalmente o valor do ICMS, ou tenha que pagar parte do valor do ICMS, ele consiga compensar com esses créditos anteriores, e parte ele acabe pagando com dinheiro. A questão que se discute aqui é em relação a essa legislação estadual, porque esses créditos das operações anteriores, a lei prevê que eles poderiam ser utilizados tanto em relação a um crédito do ICMS, em relação ao próprio contribuinte, ou até em relação a crédito de terceiros. E aí está um dos questionamentos que se põe diante dessa legislação local. Os ministros, o que está na pauta é o julgamento da medida cautelar, do pedido de liminar, que já chegou a ser iniciado o julgamento, mas ainda não foi concluído. Agora, essa lei estadual é de 1998. Se houver alguma alteração nessa lei, como fica o julgamento da ação? Nas ações diretas de inconstitucionalidade, quando há algum tipo de alteração da norma, como, por exemplo, uma revogação por uma legislação posterior, o Supremo tem declarado a perda do objeto. Então, normalmente se julga extinto o processo ele é extinto quando acontecem situações dessa natureza, mas não há o julgamento do mérito, porque aquela norma inicialmente atacada, ela já não está mais em vigor no mundo jurídico. E aí, quando se tem esse tipo de questionamento, o Supremo tem decidido dessa forma. Haveria, então, falta de interesse de agir, de se julgar uma norma que já não existe mais no mundo jurídico. E como o Supremo Tribunal Federal ele analisa a constitucionalidade das leis em relação, tendo como parâmetro uma determinada lei e a Constituição Federal, se essa lei já não existe mais, foi revogada, foi alterada, isso acaba prejudicando a análise daquela ação da forma como ela chegou no Supremo. Ok.